Fala, Vitão! Fala, Guga! Beleza? Tudo certo, meu querido? Tudo tranquilo. E aí? Como é que foi a semana? Semana de luto, né? Semana de luto. Semana de luto pros Luto de palpites. Semana de luto pros palpites. Não demos sorte pro Napoli, cara. Não foi dessa vez. Não foi. Vou passar rapidamente aqui, Vitão, pra gente comentar Mas, brevemente. opa! Que isso? Roda a vinheta! Verdade. Agora sim. Agora vai. Vamos lá, Vitão. Vamos passar de Champions rapidinho aqui, porque hoje o assunto vai ser diferente. O vídeo vai ser inusitado. Bora! Real Madrid 2-2 do Chelsea, Bayern de Munique empatou com o City em 1-1, Inter de Milão 3-3 no Benfica, foi um jogão, mas não deu pro Benfica, e Napoli e Milan, então 1-1, passou o Milan, pesou a camisa. Pois é, pesou a camisa. Falamos isso semana passada, que o Milan tem história, é o segundo maior campeão de Champions League e foi extremamente competitivo com o Napoli. O Napoli teve o Osimhen de volta, marcou gol, mas não conseguiu. Você ainda falou da importância do Osimhen no time do Napoli, ele voltou, marcou o gol, mas já estava 1-0 pro Milan, né? Exatamente, Não deu. exatamente. O engraçado foi que teve muita gente, Guga, teve muita gente que me mandou mensagem falando assim: e aí, tá de luto pelo Napoli? Pessoal, lembrando que aqui os nossos comentários são totalmente imparciais, porque a nossa torcida, quem conhece a gente, sabe que somos torcedores do Milan. Parcialidade nenhuma. Mas você acertou num ponto, Vitão, isso foi legal, cara. Você tinha apostado que o Napoli estaria na final como representante italiano, não chegou lá, mas teremos uma final com pelo menos não, né? Vai ter um representante italiano de fato nessa final, que vai ser disputado ali, essa vaga da final será disputada depois de muito tempo, a última vez acho que tinha sido em 2005, entre Milan e Inter de Milão, o clássico derby de Milão, fazendo a semifinal dessa Champions League aí. Naquela ocasião o Dida recebeu um sinalizador nas costas, né? A partida foi interrompida e muito legal ver aonde o futebol italiano conseguiu chegar nessa temporada, seja com o Roma, que a gente vai falar daqui a pouco na Europa League, seja com o Milan, Napoli e Inter de Milão. Perdão, também estava esquecendo da Juve, né, na Europa League. Então, muito legal esse momento que o futebol italiano vive, mas, de novo, aquele ponto de atenção que o futebol italiano ainda carece de novas joias para o futebol italiano, de novos jogadores italianos. Virou um futebol muito internacional, por assim dizer, globalizado, vamos colocar assim, com muitos jogadores de fora. Mas ter um clássico de Inter de Milão e Milan numa semifinal de Champions, essa vai merecer parar para assistir, hein, Gustavo? Essa temos que assistir. Será que vai rolar react? Talvez. Acompanhe. Fica a ideia aí. Do outro lado da chave, Vitão, tivemos o Real Madrid vencendo mais uma vez o Chelsea. Eu até achei engraçado porque dizem que 2 placares iguais levam para os pênaltis. Mas não foi o caso. Real Madrid vencendo o Chelsea por 2-0, um jogo sensacional do Real Madrid. Mostrou um conjunto, uma equipe ali, um trabalho em equipe muito forte, mostrou a importância do grupo no futebol. Os 2 gols do Real Madrid foram marcados com aquele futebol ofensivo e participativo, né, com os jogadores não tendo ego nenhum ali, né, servindo o companheiro que estava melhor posicionado para facilitar o objetivo ali. Foi um jogo muito bonito. E tivemos também o Bayern empatando em 1-1 com o City, né? Bayern e City, o City foi fazer só o dever de casa. Não tinha por que extrapolar. O Bayern que tinha que correr atrás do resultado, acabou não alcançando. O Real Madrid não foi uma surpresa para nós também, a gente sabia que ia passar para o Chelsea. O Chelsea é um time que não agride, não consegue agredir os seus adversários. Fez contratações astronômicas em termos financeiros, e o resultado obtido bem pior do que o resultado da última temporada. Então, o próprio Thiago Silva mencionou isso, que se o Chelsea quiser brigar por alguma coisa no ano que vem, vai precisar melhorar, vai precisar ganhar mais corpo o time, resolver alguns problemas internos aí. Mas do outro lado da chave, a gente não é uma surpresa, né, Guga? City e Real Madrid, que para mim vai ser uma final antecipada, dá para colocar assim praticamente, né? Você acha que o vencedor sai desse jogo?
Olha, o favorito, eu vou colocar como favorito. Eu acredito que o favorito a ser campeão, porque inevitavelmente, se você bater elenco, o Real Madrid e o City têm elencos melhores do que Inter de Milão e Milan. De novo, pela camisa e pela história, a final será fantástica. Será um grande jogo de futebol. Mas eu vejo que os favoritos, o favorito possivelmente vai sair do jogo entre Real Madrid e Manchester City. Esse jogo do Bayern, o Bayern eu vi que ele até começou agredindo e deu até para entender o soco do Mané no Sané com um gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro ali nos primeiros minutos, que foi aquele clássico tó faz, né? E o Sané não conseguiu finalizar muito bem ali. A gente teve também o Haaland perdendo um pênalti, que foi bizarro, chutou como se estivesse no futebol americano ali. Teve o Haaland perdendo o pênalti e teve uma cena engraçada também, que o pessoal começou a tirar sarro que de novo o Bayern é freguês. Os zagueiros são fregueses de grandes atacantes. Teve um lance do Upamecano, o Upamecano falha num lance no primeiro jogo, o Upamecano que está marcando o Haaland, ele cai, o Haaland dribla ele cai, foi humilhado. O pessoal lembra aquele lance de Messi e Boateng, mas não é diferente, né? É um pouquinho diferente, óbvio, mas o pessoal lembra que quando o Haaland estava no Borussia e o Upamecano jogava no RB, teve um lance muito similar, em que o Haaland dribla o Upamecano da mesma forma, o Upamecano fica no chão e o Haaland dá um bicudo pro gol. Eu não queria nem entrar muito nessa partida, mas você tocou no nome do Upamecano. Cara, que partida desastrosa do Upamecano. Ele teve um lance que ele quase foi expulso, foi salvo pela linha de impedimento ali, o juiz acabou voltando atrás. Depois da análise do VAR, eles viram de fato que havia o impedimento anterior, mas o Upamecano, salvo engano, era o Haaland que ia sair na cara do gol. O Upamecano faz uma falta para matar o jogo ali e já ia ser expulso no primeiro tempo, e ele não conseguiu se redimir, né? O restante da partida foi esse desastre. É um jogador muito promissor do meu ponto de vista, mas ainda precisa ser um pouco menos afobado, né? Eu sei que é zagueiro, imagino que... É um bom jogador, é promissor, é um jovem jogador, tem muito ainda para melhorar, tem muito potencial para mostrar, mas realmente, né? Parece que esse jogo de Champions aí deu uma balada no zagueiro. Faltou o jogar feio do zagueiro, né? Faltou um chuta para fora, dar o bicão para frente lá, que nem Thiago Silva era no começo. Eu vou te fazer uma provocação agora, Vitão. A gente tem aqui na semifinal, vai ter Real Madrid disputando contra o Manchester City, do outro lado vai ter Inter e Milan, e você falou agora há pouco que o Milan é o segundo maior campeão da Champions League, Real Madrid é o primeiro. Uma final entre esses dois seria de fato muito interessante, mas não é a nossa torcida, né? A gente está querendo ver essa City na final contra o Milan. Com certeza. Claro, a minha torcida está para o Milan. Depois da eliminação do Napoli. A minha torcida está para o Milan, mas olha, o Milan e Real Madrid vai ter muita história aí, né? Tem muita taça, tem muita força e vamos ver. A camisa pesou contra o Chelsea, pode ser que pese contra o Manchester City também. Exatamente. Vamos falar um pouco de Europa League, então, porque ali também a gente acabou tendo uma surpresa, né? Do nosso palpite inicial, que era Manchester United e Roma na final. O United não resistiu, sucumbiu ao Sevilla. Um jogo desastroso do United, um apagão. Maguire falhando de novo. Mas não fez gol contra. Não, dessa vez não. E o Sevilla é o que a gente trouxe, né? É um time copeiro. Maior campeão da Europa League, então é um time que gosta desse campeonato. Tá brigando para não ser rebaixado no Campeonato Espanhol, mas na Europa League... A semifinal do Sevilla vai ser contra a Juve. Você acha que o Sevilla tem chance de chegar nessa final e disputar a 7ª taça ou não? Tem chance sim. Tem Mais chance. do que a Juve? Olha, eu vejo que sim. Tem Maldini brasileiro na zaga da Juve. Danilo, né? Danilo, você vai ter que explicar pro pessoal sobre esse Maldini apareceu brasileiro. em algum lugar aí da tela essa notícia bizarra. O momento da Juve também não é lá fenomenal, o do Sevilla também não, mas eu vejo que vai ser um grande jogo, porque ambos os times agora estão apostando tudo que eles têm nesse final de temporada, nesse campeonato.
Então eu acho que vai ser um embate, não vai ser um embate fácil para nenhum dos lados. Então eu acho que vai ser um jogo bem jogado. E a Roma virou para cima do Feyenoord, então, que a gente já esperava, né? Poxa, todo respeito, ou nenhum respeito também ao Feyenoord, aos torcedores do Feyenoord que nos acompanham. Mas, poxa, tava na cara que ia acontecer, né? O 4-1, um domínio da Roma soberano. Muito legal uma notícia que o Mourinho trouxe após o jogo sobre o Dybala. Que o Dybala voltou a ter alegria em jogar futebol, que o Dybala se reencontrou em Roma. E é muito legal você ver jogadores como El Shaarawy e o próprio Dybala, que tiveram uma ascensão muito rápida, vieram como grandes promessas, daqui a pouco por algum motivo acabaram não decolando muito, o El Shaarawy no Milan, o Dybala na Juventus, e agora esses jogadores se reencontram no Roma, né? E o José Mourinho, é fantástico o trabalho que esse cara faz, sou muito fã do trabalho do José Mourinho. Já sabemos para onde tem que mandar o Luan, então. Boa balada, né? Então, vamos aproveitar essa colocação acerca do José Mourinho aqui, vamos falar sobre os treinadores do nosso Campeonato Brasileiro aqui, que foi a primeira rodada do Brasileirão e já caiu um monte de gente. Fantástico, né? Só para passar para o pessoal aqui, o São Paulo, mesmo depois da vitória ontem na Sul-Americana, 2-0, demitiu surpreendentemente o Rogério Ceni. Não me parecia um trabalho ruim, não me parecia um trabalho desastroso ou qualquer coisa do tipo. O Rogério, tendo as ferramentas que ele tem em mãos ali no São Paulo, que a diretoria fornecia para ele, me parecia estar fazendo um bom trabalho. Mesmo assim, foi mandado embora e entrou... Vamos ver se adivinha. Dorival Júnior. Como tinha acontecido já anteriormente, quando o Rogério tinha assumido o São Paulo uns anos atrás aqui, a gente vai passar para vocês certinho a informação de que ano foi isso, mas o Rogério foi demitido também e para a contratação do Dorival. E Vitão, o que a diretoria espera de diferente fazendo a mesma coisa? Vamos lá, Guga. São os mesmos erros de sempre. É a famosa troca de cadeiras que existe no futebol brasileiro, o pessoal não se reinventa. E eu acho fantástico, eu gostaria muito de poder participar um dia de uma reunião de uma diretoria. Porque eu não entendo os dirigentes há 7, 8 anos atrás, se eu não me engano, olhar e falar assim, olha, nós vamos demitir o Rogério Ceni, não está fazendo um bom trabalho, vamos trazer quem? Dorival. Pum! Dorival não deu certo, demitiu. Aí agora o Rogério Ceni está de novo aqui, vamos demitir o Rogério Ceni, vamos contratar quem? Dorival Júnior de novo. Não faz sentido nenhum. E isso é triste, porque o futebol brasileiro é motivo de chacota por causa disso, né? A gente viu um vídeo do Klopp falando com o Lucas Leiva sobre a carreira do Lucas Leiva de virar técnico. O Klopp convida o Lucas a ir para a Inglaterra, falando que no Brasil você sabe que você não vai ter futuro como técnico. Então, assim, é motivo de chacota lá fora. O Rogério Ceni, como você trouxe, eu não vejo que ele fazia um péssimo trabalho. Para a torcida do São Paulo também não, em sua grande maioria. Os torcedores ficaram muito chateados com isso, porque ele fazia mágica com o que ele tinha. São 12, Guga, são 12 jogadores no departamento médico que o São Paulo tem dos últimos meses para cá. E puseram a culpa no gramado do Allianz Parque. Eu não acredito que seja esse o problema. Quantos jogos o São Paulo disputou no Allianz Parque? E você trouxe uma questão muito interessante das peças do Rogério Ceni. Na primeira passagem do Rogério Ceni, tem que lembrar que o Rogério Ceni subiu alguns jogadores de base do São Paulo que iam compor o esquema tático que o Rogério Ceni queria. Dentre eles, o David Neres era um deles. O Antony também? O Antony já foi um pouquinho depois, mas tinha o David Neres, tinha outros jogadores ali que compuseram o meio-campo, que foram pedidos do Rogério Ceni para subir. E o São Paulo subiu, esses jogadores não fizeram 3, 4 jogos com a camisa do São Paulo e foram vendidos. E foi um dos motivos que o Rogério Ceni naquela ocasião saiu do São Paulo. E novamente o Rogério Ceni volta, não tem as contratações que queria, não tem a manutenção do time que ele desejava. Teve as lesões. Mas é um treinador muito promissor. Eu vejo, apesar da rivalidade Palmeiras e São Paulo, que a gente sempre pega um pouco do pé, até por causa dos 2 goleiros que foram campeões em 2002 com a seleção, que existia uma rivalidade ali entre o melhor goleiro e etc. Sinceramente, até pendo um pouco para o lado do Rogério Ceni. Mas eu vejo o Ceni como um futuro bom treinador, um treinador de muito que vai ainda fazer um trabalho muito bom em alguns clubes do Brasil. Eu vejo que ele precisa só de uma sequência.
Eu vejo que ele precisa de uma sequência. Tem que lembrar que quando ele passou pelo Flamengo, ele trouxe 2 títulos para o Flamengo, então não foi uma passagem apagada. E assim, vamos lá. Um técnico que nas 2 vezes que ele assumiu o Fortaleza, ele trouxe resultado para o time do Fortaleza, colocou o Fortaleza onde o Fortaleza está hoje, né? Conseguiu uma recuperada na 2ª divisão. E, sinceramente, como que ele chega num time que, teoricamente, tem um investimento maior, tem um elenco mais estruturado e não traz resultado? Tá? Eu vejo que é algum apoio, é alguma estruturação por parte da direção ali que não engrena. E eu ia chegar nesse ponto. Eu vejo que o Fortaleza é um time muito bem estruturado. Marcelo Paz, inclusive, é o presidente do Fortaleza. É um cara sensacional, que entende muito de administração e que, assim como outros dirigentes de outros clubes do Brasil, mudou totalmente a cara e o jeito do Fortaleza de pensar o futebol, de pensar a equipe e toda a estrutura do departamento de futebol como uma empresa mesmo, né? Que você tem que gerar resultados, que você tem que demonstrar os resultados, né? E isso acaba elevando o nível do clube, né? Fazendo o Fortaleza... Poxa, o Fortaleza já chegou 2 vezes a Libertadores, né? Nessa ele caiu nas fases preliminares ali, mas está disputando a Sul-Americana e está indo bem na Sul-Americana também, né? Então eu vejo que talvez a grande diferença do trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza e no São Paulo, por exemplo, seja de fato esse apoio da diretoria, esse suporte de você saber que por trás ali, fora das 4 linhas, fora do gramado ali, existe alguém trabalhando junto com a tua equipe para fazer a tua equipe render, né? Que é o que a gente vê hoje nesses pequenos clubes de São Paulo, como é o caso do Água Santa, do Ituano, né? A gente vê em vários outros clubes que têm se tornado clubes empresa, pensando o futebol um pouco diferente, o próprio Botafogo, né? O Vasco agora... algumas questões de gestão e não é de agora, né, Guga? A gente está falando de talvez 15, 20 anos para cá, que muitas coisas são comentadas assim. Eu vou puxar um adendo para o Vanderlei Luxemburgo. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi para a Europa comandar o Real Madrid, quando ele voltou, ele foi motivo de muita chacota, porque ele voltava querendo ser manager nos clubes que ele ia comandar aqui no Brasil, não mais técnico. E muita gente criticou o Vanderlei Luxemburgo disso, porque na Europa a intenção do manager ela já é bastante difundida. A gente pode ver muito isso com o Sir Alex Ferguson no United, que a função do manager ela já é o quê? Além de técnico, o manager também gerencia as questões, exatamente, como contratação, a questão de renovação de contratos, salários. Então o Vanderlei Luxemburgo quis trazer isso e todo mundo chutou, falou assim, aqui na Europa. Tá? A cartolagem atrapalhou um pouco. E assim, você percebe que faz sentido para um líder, para quem comanda o time, se a gente for falar em termos de empresa, um gerente, faz sentido ele participar dessa gestão, para ele ter mais força e para ele também poder saber com quem ele pode contar. Mas aqui no Brasil hoje é muito mais fácil você demitir um técnico para amansar um pouquinho a ira da torcida do que você brigar com o elenco realmente, né? E também, vamos lá, a torcida brasileira não ajuda tanto. Né? O time traz ali uma sequência de 3, 4 resultados negativos, a primeira cobrança é no técnico. É a primeira cobrança. E por mais que não seja a primeira cobrança, a diretoria, para amenizar isso, tira a cabeça do técnico. Então, você acha que foi o que aconteceu no Corinthians? Com o Fernando Lázaro agora? Ou você não via de fato um trabalho bom do Fernando Lázaro à frente do Timão? A torcida começou a reclamar, a fazer alguns protestos. Eu não vi o Lázaro com um trabalho ruim. Eu também não vi o Lázaro com um trabalho de ponta. Mas isso eu acho que era o primeiro clube que o Lázaro estava pegando como técnico. Ele merecia uma sequência, ele merecia um planejamento, né, de jogos. Mas convenhamos, o problema do Corinthians é um problema mais antigo. Tá? A gente está falando ali de um time que, pelas 2 passagens que o Renato Augusto esteve no Corinthians, o Corinthians nunca teve uma peça para substituir o Renato Augusto. E novamente o Renato Augusto se machuca, o Corinthians não tem uma peça para distribuir. Já sabemos que o Corinthians é um time nota 100 quando está com o Renato Augusto e nota menos 30 quando está sem o Renato Augusto. O Corinthians não tem um lateral direito para substituir o Fagner, que querendo ou não, traz uma força para a lateral direita do Corinthians. Então assim,
falta o Corinthians olhar um pouco mais para isso e não para o técnico. Para o elenco. Agora vem o Cuca, e estamos aqui para falar de futebol, para deixar claro isso. O Cuca fez um bom trabalho nos últimos clubes que passou, principalmente no Atlético Mineiro, mas assim, de novo, só o técnico dificilmente vai resolver alguma coisa. Tá? Porque os dois últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, que foi o Vitor Pereira e o Lázaro, mudaram condições, formas físicas dos jogadores atuarem, mudaram escalações, formações, mudaram as peças entre jogadores titulares e reserva, e o time continuou sem render. Então, assim, está na hora de olhar um pouquinho mais para as contratações, para depois eu ter que contratar Gustavo Mosquito, tá? Rafael Ramos, Léo Jabá. Exatamente. Bidu. Então, eu vejo assim que, como você falou, o Fernando Lázaro, de fato, ele merecia um pouco mais de tempo, né? Talvez o momento não fosse o ideal para ele assumir a equipe do Corinthians, né? O Corinthians estava saindo ali de uma escola portuguesa, né, com o Vitor Pereira, por mais que o corintiano ainda tenha uma certa birra do Vitor Pereira pelo que ele fez ali, mas também não via o Corinthians mal na mão do Vitor Pereira. Me parecia um time que tinha um caminho, né? Tinha um norte, pelo menos. Que se tivesse continuado ali por mais algum tempo, aí tem a questão da sogra, etc. Mas se tivesse continuado ali por mais algum tempo, eu acredito que o Corinthians estaria rendendo mais do que está hoje. E eu vejo que o Lázaro tentou continuar com esse norte, né? Mas é o que você falou, de fato, o Corinthians não só não tem peças de reposição, como tem muitos jogadores velhos. Ou seja, o Fagner, por exemplo, é um deles. É ótimo no lateral direito, na minha opinião, talvez um dos melhores do Brasil ali dos últimos tempos, apesar da maldade. Mas é um ótimo jogador, joga muito bem, só que já está para frente dos 30 anos, né? Já talvez não aguente tão bem assim aquela função de lateral direito. E não tem nem sinal de reposição ainda. Assim, Guga, eu olho assim, o trabalho é uma coisa para se pensar, tá? Não vamos abrir muito essa janela hoje, mas assim, o Vitor Pereira fez um ótimo trabalho no Corinthians, eu não considero bom, eu considero um ótimo trabalho. Porque com o elenco que tinha e o Corinthians alcançar os resultados que teve, o Corinthians chegou a liderar o Campeonato Brasileiro do ano passado, chegou a ficar em segundo por muitas rodadas e perdeu um pouquinho de força no final. Fez boas campanhas nos outros campeonatos que disputou. Então, assim, foi finalista da Copa do Brasil também. Exatamente. Porém, o pessoal traz que o problema era o quê? O relacionamento entre os jogadores. Com a torcida, o Vitor Pereira tinha um bom relacionamento. A torcida apoiava o Vitor Pereira, a renovação, a diretoria queria. O problema foi aquela questão da sogra, né? Que daí estragou a relação dele com todos. Mas e aí o Fernando Lázaro vem, e aí tem o apoio do elenco. E o que ele ganha em troca de ter o apoio do elenco? A antipatia da torcida. Então, assim, tá na hora de você ver. Eu vou pegar um cara... E por que esse cara, o elenco não apoia ele? Será que cobra demais? Será que é muita mamata? Entendeu? Então, tem que olhar que o jogador brasileiro é meio lambaio. Né? E você acha que o Cuca é o homem certo? Assim, evidente que tem todos esses problemas que você já falou no começo ali do passado dele, da vida pregressa e etc. Mas com relação ao estilo de jogo, você acha que seria um estilo de jogo que encaixaria com o elenco atual do Corinthians? Olha, ele vai ter que reformular bastante coisa. Ele vai ter que reformular bastante coisa para colocar a cara do Cuca ali. Hoje eu vejo que o Corinthians tem um problema muito grande na criação de jogo, na armação. Então o Cuca ele vai ter que olhar para esse lado, para esse viés. Tá? Tem goleiro, tem zaga, tem as laterais, tem bons atacantes, aí o meio campo. Quem que a gente vai colocar para armar o jogo? Augusto. Então, para esse olhar. Em termos de futebol, eu acredito bastante no potencial do Cuca ali. Mas o que ele vai fazer com esse elenco, aí é uma surpresa. E quem tem um elenco muito forte, surpreendeu todo mundo aí com a contratação recente do técnico, todo mundo esperando o Jorge Jesus novamente, foi o Flamengo, contratou o Sampaoli para técnico, né? Para mim, uma baita de uma contratação. Eu gosto do Sampaoli. Eu acho um dos melhores do mundo, sendo como técnico. Seguidor do Bielsa, né? Marcelo Del Louco Bielsa, que segue a escola dele ali, que é mais ou menos a do Guardiola também. E assim, ele é um bom técnico, eu acho ele despojado, ele bota o time para jogar e ele tem
Ele tem uma aura, por assim dizer, que ele sabe lidar com um jogador caro, vamos colocar assim, né? Então, você gerenciar um elenco com Gabigol, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique, não é qualquer técnico que vai conseguir ter essa força para gerenciar esse time. E você percebe que ele, num curto espaço de tempo, ele chega, o Flamengo joga bem, o Flamengo ganha, ele vai dar entrevista, ele é seco, ele fala assim, não tem nada ainda de ilusório, chegamos, fizemos um bom jogo, mas tem muita coisa para melhorar. E o jogadorzinho tá baixinho ainda, né? Cabeça baixa, tá quietinho, tá aguentando os gritos da torcida, porque a torcida do Flamengo está querendo saber se Gabigol e Pedro vão jogar junto. Não me parece o estilo do São Paulo, ele atuar com 2 centroavantes, né? Olha, o Gabigol e o Pedro começaram a atuar juntos depois da lesão que o Bruno Henrique teve, né? Para mim, o homem do Flamengo sempre foi Bruno Henrique. Tá, claro, Arrascaeta e Everton Ribeiro nas suas devidas posições, mas o homem do ataque, para mim, sempre foi Bruno Henrique. O intocável que era a pessoa da velocidade, era a pessoa que fazia gol, era a pessoa que dava assistência para o Gabigol. Então, esses 9 meses que ele ficou afastado, mas tem peça para repor. Mas o Flamengo jogou com Gabigol e Pedro, mas eu acho que com a volta agora do Bruno Henrique, se ele tiver no mesmo nível do que ele estava no passado, no começo do ano passado, não sei até que ponto ele vai funcionar Pedro e Gabigol jogando juntos, né? Sampaoli, que na época do Santos conheceu o Marinho, então o Sampaoli já entrou e o Marinho, salvo engano, começou a partida de titular também. Então assim, não vai ter mamata, entendeu? Não vai ter mamata não. Vão ter que correr atrás da bola. Vão ter que correr atrás da bola. E se eu puder trazer um adendo, Luca, aqui, eu queria lembrar um trecho do livro, da bibliografia do Alex Ferguson, que para mim foi um dos melhores técnicos do mundo, ficou à frente do United, que é um dos maiores clubes do mundo por 30 anos praticamente. E num trecho dele, ele fala lá do começo dele no United, né? Só para vocês pensarem como que seria isso aqui no Brasil, porque ele traz assim, que quando ele foi contratado, ele sentou com a direção e ele pediu: qual que é a ideia de vocês com o United? Qual que é a intenção de vocês com o United? E eles falaram: a gente quer transformar o United em um dos times mais vitoriosos do futebol inglês. Ele analisou o elenco, analisou o discurso, analisou o projeto e falou assim: eu preciso de 3 anos. Eu preciso de 3 anos para construir uma base e a partir daí eu poder entregar resultados. No primeiro ano, o Manchester United quase não ganhou nada, quase foi rebaixado. A torcida começou a meter pressão. Segundo ano, de novo, quase foi rebaixado, mudaram algumas peças, torcida fazendo pressão. A diretoria veio a público e falou assim: nós vamos bancar até o 3º ano, que era o acordo do projeto. Chegou no 3º ano, no último ano que o Alex Ferguson tinha para trazer resultado, que foi o ano que ele falou, o United ganha o seu título inglês. E a partir daí, uma história de praticamente 30 anos ao comando do United. Então assim, eu vejo que falta mais isso, planejamento e bancar o técnico. Porque se o time não está jogando bem, tem que sentar com o técnico e ver o que está faltando. É peça que está faltando? É peça de reposição? Tem alguma laranja podre no elenco que está prejudicando? Tem que parar de fazer essa idolatria. Porque na hora do jogador ter 19 anos, 20 anos, ser uma promessa e sair para um clube europeu, ele faz assim. Entendeu? Então tem que parar de pegar uma joia, se tornar dono do time e daqui a pouco crucificar o técnico. Vamos ter mais gestão, vamos ter mais projeto para a gente poder voltar o futebol brasileiro num bom nível. E é por isso que eu já não defendo mais tanto jogador que joga no Brasil na seleção brasileira. Eu vejo que o nosso futebol deixou de ser competitivo e criativo, sabe? Hoje o resumo do nosso cenário é o quê? Jogadores da base recém-promovidos para jogadores que não deram certo na Europa. Então, peraí, tem muita coisa que tem para mudar. Não estou falando que nenhum jogador que atua no Brasil hoje não merece estar na seleção brasileira. Mas eu quero dizer que o que era há anos atrás, você pode colocar que quase metade da seleção brasileira atuava no Brasil, hoje a gente já não consegue ver mais esse cenário. Então, eu quero aproveitar esse gancho de seleção brasileira seu aí, para lembrar o pessoal, né, candidatos a assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. Acredito que entre eles aí estejam Carlo Ancelotti, do Real Madrid, José Mourinho, da Roma, e o teu favorito, Jorge Jesus. O Mister.
Mr. Jesus. Mister. Ganhou tudo. O cara não fez nada demais e ganhou o Mister. Ai, cara, é foda. Tá. Bom, o projeto da CBF era que até julho tivesse um anúncio, até porque vai coincidir com o final da temporada europeia. A gente já vê que não é a várzea do futebol brasileiro, né? Vou deixar o time aqui no meio do nada. Então você observa no discurso do Ancelotti, apesar dele falar que não tem nada, mas você consegue sentir no discurso dele que alguma conversa existe, mas a cabeça dele agora está no Real Madrid. Até porque o time está na semifinal de uma Champions, tá? Então não tem o que ficar falando agora. José Mourinho, mesma coisa, com o que ele está fazendo, a campanha que ele está fazendo na Roma, semifinal de Europa League. Então eu vejo que aí pelos próximos 45 dias a gente já deve ter um anúncio ou algumas coisas mais reforçadas de quem deverá ser o técnico da seleção brasileira. Lembrando que o Ancelotti vindo, há uma grande chance do Kaká ser o auxiliar técnico do Ancelotti na CBF. Quando o Kaká foi o melhor do mundo, o Ancelotti era o técnico do Kaká naquele Milan que nos fez torcedores do Milan. E o Mourinho, uma das questões que o Mourinho havia dito, e isso seria inédito no cenário do futebol, era vir numa mesma pegada de técnicos da seleção de vôlei, aonde o técnico ele continuaria num clube, por exemplo numa Roma, e quando fosse a data FIFA da seleção ele atuaria na seleção brasileira. Era isso que eu ia te perguntar, então. Essa é uma ideia que o craque Neto defende há muito tempo e ganhou mais força na defesa dele agora com a última eliminação do Brasil na Copa do Mundo, de que não tem sentido o treinador ficar tanto tempo parado, sendo que a gente tem pouquíssimas datas FIFA no nosso calendário de futebol. E diz ele, a teoria dele é de que o treinador perde a mão do treinamento, né? Não acredito que aconteceria com um treinador do calibre de Carlo Ancelotti, por exemplo, mas como você vê isso? Porque, veja, o próprio Vini Júnior, numa entrevista recente, agora não me lembro se foi o Vini Júnior ou se foi o Rodrigo, numa entrevista recente falou que gostaria de ver o Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira e que ele continuasse no Real Madrid. Então, é uma ideia que já vem ganhando força, não só mais na imprensa, mas você vê no meio do futebol, né? Tanto que a seleção portuguesa recusou o José Mourinho por conta disso, porque ele pediu para continuar. Ele pediu para continuar na Roma e a seleção portuguesa gostaria que ele fosse único e exclusivamente treinador da seleção. Vamos lá, né? A gente, no nosso humilde conhecimento, eu não vejo problema também do técnico comandar um time, até porque na data FIFA os campeonatos param. Nada impede o treinador de estar acompanhando o time dele e a equipe dele está acompanhando outros jogos de outras equipes para estar vendo como que está sendo montada a seleção, porque os jogadores as outras comissões técnicas igualmente só sabem de como está a seleção uma semana antes do jogo, que é quando vem a convocação, entende? Você tem ali aqueles 3, 4 dias para treinar, então assim, seria uma experiência muito interessante de se avaliar essa questão do treinador continuar ali no dia a dia de um clube, mas também antenado com uma seleção. E você acha que desses que a gente citou, a melhor opção seria Carlo Ancelotti? Olha, eu gostaria, eu vejo que... Deixa eu mudar para facilitar para você. Vamos lá. Se você pudesse escolher qualquer treinador do mundo para treinar a seleção brasileira, e aqui eu não quero, independentemente dele continuar no clube ou não, ou de qualquer outro fator, qualquer treinador do mundo, quem você poria lá? Ancelotti. Carlo Ancelotti. Mas eu tenho um top 3, tá? Eu tenho um top 3. Eu colocaria o Ancelotti pelo bom relacionamento e pelo bom histórico de brasileiros campeões na mão do Ancelotti. Ele gosta de olhar para o futebol brasileiro. E isso para mim é fantástico. Então seria mais por essa mística. Mas Bielsa é um cara que meu coração é o louco. Bielsa e José Mourinho são caras que fecham o top 3. Para mim o Bielsa é um cara despojado, ele bota o time dele pra frente e falta isso na seleção brasileira já tem anos. E um jogador que bota pra frente, que bota a seleção pra jogar, sabe? Então eu votaria no Guardiola, mas não é surpresa pra ninguém, né? Acabei esquecendo de nomes como Klopp e Guardiola, mas é por achar que um Klopp e um Guardiola estão muito distantes.
Uma coisa que eu acho interessante abordar, então, é que, veja, diferente do que acontece com os treinadores no Brasil, as seleções, não só a brasileira, as seleções para o treinador estrangeiro, para o treinador europeu, ela não é um salto na carreira. É o contrário, eles veem a seleção de outra forma. Eles veem, olha, eu já treinei tudo que eu podia, tal, vou me enfiar numa seleção que é mais tranquilo, que não tem calendário, etc. Então, assim, para eles, não é um salto na carreira como é para o brasileiro. Até porque para eles se posicionarem, tipo, quer dizer, voltarem para o mercado depois é mais difícil. Olha, por exemplo, o Luiz Henrique. Ele sai do Barcelona para assumir a seleção da Espanha, foi embora. E até hoje. E quem que é o Luiz Henrique agora? Né? Então, realmente olhar para isso, né? Olhar para esse movimento. E é interessante também a questão salarial, né? Você viu, o Guardiola hoje é um dos maiores, se não for o maior salário do mundo entre os treinadores ali no Manchester City. Salvo engano, eu vou pôr a informação para vocês aqui também. 127 milhões por ano ele ganha no Manchester City, enquanto que a seleção brasileira pagaria 3 milhões de euros, né? Mesmo estando muito cara a conversão do euro aí, não chega nem perto do salário atual do Guardiola. Talvez seja um problema que a CBF encontre também nessa expedição à Europa em busca de... Vai ser uma conversa aí com patrocínios, direito de imagem, vai ter que rolar muita coisa aí para que a CBF consiga movimentar uma contratação num nível como esse, por exemplo. Uma última pergunta para a gente encerrar. Tá animado com um estrangeiro na seleção ou você acha que não vai dar em nada isso aí e vão acabar escolhendo o Diniz? Tô, pelo amor de Deus, eu tô. Com todo respeito ao nosso futebol e à história do nosso futebol, mas assim, o Brasil deixou de ser o país do futebol, pessoal, a gente tem que olhar um pouco para isso, tá? Só ser o país que tem mais título não nos torna o país do futebol no momento. Então, eu vejo que precisa vir para dar uma mexida. Sabe? Atrapalhada. Não estou falando que eu defendo o técnico estrangeiro para o resto da vida agora na seleção brasileira, mas eu digo que nesse momento, para os treinadores brasileiros se espertarem, para ter tempo de se prepararem. Exato, e para vir um novo conceito de futebol, sabe? Para vir um novo estilo de futebol para o Brasil, para que a gente possa disseminar isso no nosso país e a gente possa aprender. É um intercâmbio, uma cultura. Olha o que foi a Copa do Mundo, né? Marrocos, a quarta colocada de uma Copa do Mundo. Vocês sabem por que isso? O Ricardinho já falou, a globalização do futebol, né? O Roger Flores e o Ricardinho falavam isso nas transmissões dos jogos. Hoje você tem grandes jogadores marroquinos que atuam nas grandes ligas do mundo e você tem grandes jogadores do mundo que atuam na liga marroquina. Então essa globalização fez uma seleção da Arábia Saudita ganhar da Argentina, fez o Marrocos ser a quarta colocada numa Copa do Mundo. Então, pessoal, esse negócio já é o país do futebol, a gente tem que olhar com carinho, pessoal. Vitão, valeu? Valeu, Guga! Galera, contem pra gente o que vocês acharam desse novo estilo de vídeo aí. Deixem o like, cliquem no sininho, comentem, divulguem com seus amigos, com a sua família, senta com o cachorro. Certo, semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu! Roda a vinheta! Não, é só mesmo.